Então, para terminar essa aula, eu quero falar para vocês de PPR Gama, que é o último PPR que eu vou falar para vocês. Esse PPR é um pouco diferente dos outros dois, tá? Então, se vocês lembrarem lá daquela árvore filogenética que eu mostrei lá no início da aula, PPR alfa e delta estão mais próximos e o gama um pouco separado. Então, vai ter atividades, se esperar que ele tenha atividades diferentes, e de fato ele tem, tá? Quem é o ligante de PPR gama? A gente não tem a menor ideia ainda, para falar a verdade, tá? Então, diferentes testes in vitro foram feitos. Então, eu estou olhando aqui PPR gama, tá? Quando tem um maisinho aqui, é que em diferentes testes eles foram capazes de ativar PPR gama, tá? Se vocês olharem aqui, nada de coisas não combinam direito, alguns ativam, outros não. Mas, de modo geral, parece que ácidos graxos mono e poliinsaturados também, assim como a PPR alfa e delta, são capazes de ativar a PPR gama. Mas o que a gente mais viu seria o melhor candidato seriam ecosanoides, tá? Então são lipídios diferentões produzidos pelas células, seriam capazes de se ligar em PPAR gama. Por que a gente não bate o martelo para isso aqui ainda? A quantidade de ecosanoides nas células de modo geral é baixa, tá? São lipídios de sinalização, então eles não têm quantidade muito alta, não são lipídios estruturais, como os ácidos graxos poliinsaturados, não são fonte de energia, e são de sinalização, então uma quantidade baixa deles presentes de modo geral no corpo. E aí a medida das afinidades desses lipídios pelo PPR gama não condizem com a ligação deles em vivo, tá? Então, in vitro parece que funciona, porque você bota uma quantidade alta do lipídio, mas parece que essas quantidades não são fisiologicamente relevantes. Então, a gente não sabe ainda, com certeza, quem é o ligante endógeno de PPR gama. Bom, então, embora a gente não saiba quem são os ligantes endógenos de PPR gama, a gente já criou ligantes artificiais, não, agonistas de PPR gama, que são as glitazonas, essa classe de fármacos TZD, são usados para diabetes tipo 2, vou mostrar mais para frente para vocês, que são capazes de ativar especificamente PPR gama, tá? Então aqui nesse site Gene Reporter, se eu coloco ativadores de PPR alfa, tem ativação aqui de PPR alfa, tá? Mas se eu coloco ligantes agonistas de PPR gama, eu não tenho esse aumento de atividade aqui, tá? Esses agonistas de PPR gama conseguem ligar menos PPR gama, então eles não ativam PPR alfa, não ativam PPR delta, só ativam aqui PPR gama. Então são ligantes específicos, ativadores específicos de PPR gama. Quais são os genes que são regulados pelo PPR gama? Tá? E que eu estou me concentrando em tecido adiposo, tá? Tecido adiposo branco e tecido adiposo marrom, de modo geral. Mas é onde PPR gama, como vocês lembrarem lá do início, é onde o tecido adiposo é onde PPR gama está sendo expresso, tá? Então, o que são genes regulados, tá? Os genes regulados são genes basicamente envolvidos com captação de glicose, captação de ácidos graxos e síntese de triglicerídeos. Se vocês olharem aqui, GLUT4 é regulado, você tem um aumento da expressão de GLUT4, um aumento de captação de glicose. Você tem um aumento da expressão de fosfenolpiruvato carboxiquinase, tá? Que vai transformar piruvato em glicerol 3-fosfato, na via, não diretamente, mas tem uma via de gliconeogênese para essa transformação. Esse glicerol 3-fosfato aqui vai ser usado então para síntese de triglicerídeos, tá? Se vocês lembrarem lá da primeira semana, via do glicerol 3-fosfato. Esse piruvato também pode ser transformado em acetil-CoA, e aí você vai ter um aumento de expressão de ácido graxo sintase, tá? Isso vai fazer com que você tenha um aumento da síntese de ácidos graxos a partir de glicose. Mas também você tem um aumento da atividade de lipoproteína lipase, então, para você captar ácidos graxos presentes nas lipoproteínas. Você tem um aumento da capta de proteínas envolvidas com a captação de ácidos graxos, FABP, FAT, CD36. Esses ácidos graxos são captados, então, são transformados em acetil-CoA, então você tem um aumento de acetil-CoA sintetase também. Esse acetil-CoA, então, vai ser juntado com glicerol 3-fosfato para síntese de triglicerídeos, tá? De todas essas proteínas aqui, talvez a mais importante é essa glicerol-quinase, que eu vou explicar para vocês para frente. Mas, de modo geral, a PPR gama vai ativar o tecido adiposo branco de modo que ele aumente a captação de glicose,
aumente a captação de ácidos graxos para você juntar essas duas coisas e fazer mais triglicerídeos. Tá? Por que glicerol-quinase é importante? Quando você tem uma condição normal, tá? Um paciente diabético, para a condição normal que eu estou falando, paciente diabético, quando as glitazonas vão ser usadas para tratamento, você tem lá no tecido adiposo branco, tá? Em condição alimentada, tá? Você vai ter lá a captação de ácidos graxos, você vai ter a captação de glicose. Essa glicose aqui vai ser transformada em glicerol fosfato, você vai juntar com ácido graxo e vai formar triglicerídeos. Acabei de mostrar isso para vocês, tá? Esse glicerol aqui também ele pode ser captado, esse glicerol aqui, então você vai ter uma glicerol-quinase que transforma glicerol em glicerol fosfato. E esse glicerol que ele pode se transformar, então vai ser usado para síntese de triglicerídeos. Quando você chega a uma situação de jejum, tá, que você vai estimular a lipólise, você vai ter a quebra desses triglicerídeos, tá, em glicerol e ácidos graxos. Esse glicerol é liberado para o sangue, ele vai para o fígado, lá o fígado vai usar esse glicerol para gliconeogênese, então você transformar esse glicerol em glicose para manter a glicemia. Esses ácidos graxos aqui vão ser liberados no plasma, vão ser usados pelos tecidos como músculo, como fonte de energia. Um paciente diabético, você tem resistência à insulina, então você vai ter sempre uma atividade lipolítica, tipo, você vai estar sempre com o tecido adiposo fazendo lipólise, porque ele, na resistência à insulina você acaba tendo liberação de glucagon, e aí você vai ter, como os tecidos não sentem insulina, eles vão acabar tendo uma tendência de parecer que está sempre com sinalização de glucagon. Então você vai ter uma atividade lipolítica aumentada. Esse glicerol aqui acaba indo para o fígado e aumentando assim, de açúcar, de glicose, então a glicemia aumenta. E esse ácido graxo fica sobrando no sangue, ele é lipotóxico e induz resistência à insulina. Então piora o quadro de diabetes, tá? Mais glicemia e mais resistência à insulina. Por que a glicerol-quinase é importante nesse caso? Se eu aumento a expressão de glicerol-quinase, a primeira coisa que vai acontecer durante uma sensação de insulina normal, paciente alimentado, você vai ter mais captação de glicerol, porque você tem uma atividade maior de glicerol-quinase, então isso estimula a síntese de glicerol fosfato, dá para ver pelo tamanho das setas, está comparado com a aqui em cima. Esse glicerol fosfato então, vai estimular a síntese de triglicerídeos, tá? Você vai ter um aumento do acúmulo de lipídios, aqui você vai ter um aumento da síntese de lipídios, logo você vai ter um aumento do tecido adiposo. Em momentos de sinalização de glucagon, ou no cara do diabético, tá, que está sempre com a sinalização disparada, mesmo que você tenha um sinal de lipólise, quando esse glicerol sair, tá, você tem a atividade lipásica aqui transformando esse triglicerídeo em glicerol e ácido graxo, ao invés desse glicerol sair, e o ácido graxo também, como você tem uma atividade de glicerol-quinase muito intensa, está sempre ativado, né, por causa do PPR gama que você vai dando as glicerolanas para o sujeito, esse aumento de glicerol-quinase faz com que, ao invés do glicerol sair, ele volte para glicerol fosfato. Isso estimula que o ácido graxo também fique preso aqui e volte para a síntese de triglicerídeos. Então você faz um ciclo fútil de síntese e degradação de triglicerídeos. Tá? Isso evita que o glicerol saia, logo você não vai ter, o fígado não vai aumentar, não vai usar esse glicerol para fazer glicose, então você vai conseguir controlar parcialmente a glicemia. Também você vai evitar que os ácidos graxos saiam, logo você não vai ter o efeito de lipotóxico, o efeito de aumentar a resistência à insulina causado por esse excesso de ácidos graxos no plasma. Tá? Então é sim, desse modo, que é uma das formas que as glitazonas agem para conseguir controlar o diabetes. Então, quais são as funções fisiológicas de PPR gama? Tá? A primeira coisa que a gente vê aqui é um aumento da incorporação de glicose. Tá? Então, se você olha aqui, a barra branca são os animais controle, tá? Células controle. E aqui, em pireto, as que foram tratadas com rosiglitazona, então agonista de PPR gama. E a gente consegue ver que tem um aumento da incorporação de glicose, tá? em triacilglicerol. Tá? Então, essa glicose foi incorporada, ela está sendo usada para sintetizar gordura, mas ela está sendo incorporada aonde? Lembra, o triacilglicerol ela tem 3 ácidos graxos e um glicerol. Essa glicose ela pode ser usada tanto para sintetizar glicerol quanto para sintetizar ácido graxo. Tá? E para que direção essa glicose incorporada está indo? Ela está indo basicamente
toda para síntese de glicerol. Tá? Então, você tem muito pouca síntese de ácido graxo a partir dessa glicose. Ela está sendo basicamente toda usada para sintetizar glicerol, que vai ser usado na síntese de triacilglicerol. Tá? Então, esse glicerol aqui vai virar, então, se vocês lembrarem daquele esquema que eu mostrei para vocês, aquela via, a glicose vira piruvato, e do piruvato você faz uma gliconeogênese, na verdade, glicerol neogênese, né? A síntese de glicerol para sintetizar lipídio depois. Mas dependendo do tecido, o PPR gama também pode ter uma função na lipólise, tá? Então você tem em tecido adiposo marrom, lembra? O PPR gama é expresso em tecido adiposo branco e tecido adiposo marrom, tá? Esse tecido adiposo marrom, você tem PPR gama ativando lipólise. Então se você olha aqui células tratadas, células de tecido adiposo marrom tratadas com rosiglitazona, tem um aumento de ATGL, expressão de ATGL, tem um aumento da expressão de CGI 58 e um aumento de monoacilglicerol lipase, tá? Então, esse aqui é uma lipase de triglicerídeos, esse aqui é um coativador dessa lipase aqui, esse aqui é uma lipase de monoacilglicerol. Então, se vocês olharem, de modo geral, você vai ter um aumento da capacidade lipolítica desse tecido adiposo marrom, tá? Pode parecer um pouco contraditório, você está pensando assim, mas você acabou de falar que PPR gama está envolvido com síntese de lipídio. Está envolvido com as funções do tecido adiposo branco e marrom. No tecido adiposo branco, você vai ter muita síntese de lipídio. Mas no tecido adiposo marrom, você também vai ter síntese de lipídio. Mais uma função importante do tecido adiposo marrom, que o PPR gama está envolvido, porque ele é importante para essa diferenciação do tecido adiposo marrom e para a atividade final dele, é usar esses lipídios que estão estocados, fazer lipólise e usar isso como fonte de energia para fazer termogênese. Então isso vai aparecer algumas vezes. Quando a gente fala de tecido adiposo marrom, o PPR gama também vai ter essa função lipolítica também. Então, como eu falei, o PPR gama também está envolvido com a termogênese do tecido adiposo marrom. Tá? Então, se você... Aqui eu tenho células tratadas com norepinefrina, tá? Que é um estímulo para a termogênese. Então, se eu trato só com norepinefrina, eu já tenho um aumento de PGC1-alfa, que é um fator de transcrição envolvido com o aumento da quantidade de mitocôndrias na célula, e um aumento de UCP. Mas se eu dei norepinefrina e rosiglitazona, eu tenho um aumento maior, tem um efeito sinérgico. Tá? Então eu tenho mais PGC1-alfa, ou seja, mais mitocôndria, e tenho mais UCP, ou seja, mais capacidade termogênica. O PPR gama é envolvido especialmente com a diferenciação de adipócitos também. Então, além do metabolismo que tem de fazer lipogênese, ou seja, síntese de lipídio, ele também está envolvido com adipogênese, ou seja, síntese de novos adipócitos. Tá? Então, quando eu estou fazendo, quando eu tenho ativação de PPR gama, tá? Eu tenho um aumento da massa de tecido adiposo. Tá? Então, aqui, comparando o controle com os tratados com rosiglitazona, eu tenho mais massa de tecido adiposo branco. Essa mais massa de tecido adiposo branco pode significar simplesmente que ele está acumulando gordura. Tá? Então, ele pode ser uma hipertrofia do tecido adiposo, mas não é uma hiperplasia. O que é isso? Eu tenho novas células. Como é que eu sei disso? Eu tenho mais DNA. Tá? Se eu tenho mais DNA, eu tenho mais células ali. Então, além do tecido adiposo estar crescendo, está acumulando gordura, ele também acumula gordura, tá? Também faz lipogênese. Além de acumular gordura e aumentar a massa, ele também aumenta com o número de células. Tá? Então tem mais células. Então não é uma hipertrofia, ou pelo menos não é uma hipertrofia apenas. É uma hiperplasia, tem um aumento do número de células. Ou seja, a ativação de PPR gama induz a diferenciação de novas células adiposas. O PPR gama também tem uma função de homeostase muscular, uma homeostase vascular. Tá? Então lá no endotélio, ele regula a atividade de NADPH oxidase, regula a proteção contra estresse oxidativo, gera óxido nítrico, que vai ter uma função direta sobre o músculo dos vasos. Tá? Então você vai ter uma modificação no perfil de contração e de proliferação dessas células. Então tem uma capacidade de modular a homeostase vascular, que vai ser importante, por exemplo, para a pressão arterial. Também tem uma função no câncer, tá? Que é interessante. Então, aqui em células em cultura, são células tumorais, células de pâncreas, tá? Tumor de pâncreas, em cultura. Então, eu tenho aqui tratado com troglitazona, também um agonista de PPR gama. Então, diferentes células, tá? Diferentes linhagens celulares de tumor. E que eu estou medindo o crescimento do tumor de acordo com o tempo, tá? Então, quando eu dou o veículo, o placebo, eu tenho aqui o aumento do crescimento do tumor.
Agora, se eu dou quantidades crescentes de troglitazona, conforme eu vou aumentando a concentração do fármaco, eu tenho uma diminuição do crescimento em vários desses tipos celulares. Tá? Então, mostra que, de alguma forma, a ativação de PPR gama faz com que eu tenha uma redução ou uma desaceleração do crescimento do tumor. Mas isso aqui em cultura, em gente, isso funciona? Não tem nada mostrando, nenhum ensaio de uso de PPR gama, agonista de PPR gama diretamente para tratamento de tumor, mas a gente tem alguns estudos de coorte que mostram alguma associação, tá? Então aqui eu tenho, comparando indivíduos que faziam diabéticos, faziam uso constante de glitazonas e pacientes de controle, tá? E olhando diferentes tipos de câncer, coloretal, próstata ou pulmão. Para coloretal e próstata não vejo diferença, mas para câncer de pulmão, eu tenho uma diferença. Pacientes que faziam uso de glitazona tinham uma chance diminuída de desenvolver risco de pulmão. E esse risco se mantém mesmo quando eu ajusto para a idade dos pacientes, etnia e para outros fatores de estilo de vida. Tá? Então, de fato, parece que tem uma associação entre o uso de glitazona e um risco menor de desenvolvimento de câncer de pulmão especificamente.